Muito bem, vamos dar continuidade ao curso sobre niilismo e pessimismo filosófico da Universidade Federal do ABC no terceiro quadrimestre de 2021. O tema da aula de hoje é Absurdo e Revolta em Camus. Trata-se de abordar a obra do filósofo e escritor argelino Albert Camus e a sua concepção de niilismo como absurdo, ao mesmo tempo em que oferece um diagnóstico do niilismo da sua época. Albert Camus também pensou superar o niilismo, mas não seguindo a senda nietzschiana ou heideggeriana de uma superação que teria em vista uma nova época, uma nova era, mas a postura de encontrar no movimento da revolta um movimento de protesto em relação ao mal da existência e, ao mesmo tempo, a preservação de uma certa natureza humana que não deveria ser destruída pelos impulsos autodestrutivos do niilismo da modernidade. É por isso que a obra do Camus é bastante controversa, pois, embora descreva a sua época não apenas em termos filosóficos, mas também literários e artísticos, dramáticos, a obra de Camus também foi objeto de diversas discussões no âmbito das suas possíveis consequências políticas, já que, ao denunciar o totalitarismo stalinista, entrou em confronto com a intelectualidade francesa progressista, tendo rompido com Sartre após a publicação de Um Homem Revoltado e assumido uma postura tida como conservadora no período da Guerra por Libertação na Argélia, nos anos 50. Bem, é então em torno dessa obra controversa, mas bastante rica, que nós investigaremos esta figura do niilismo no século XX, tão emblemática na obra de Albert Camus. Muito bem, a obra de Camus, ela dialoga nitidamente com, por um lado, o niilismo de Nietzsche e da filosofia alemã, e por outro, com a obra de Dostoiévski e o niilismo russo. Os personagens de Dostoiévski e toda a reflexão dostoiévskiana sobre o sofrimento humano e sobre o absurdo da criação estão presentes na obra de Camus, que faz referências constantes à obra de Dostoiévski. Por outro lado, né, Camus foi muito influenciado por Nietzsche. Ele começou, ele chegou a publicar um trabalho acadêmico sobre Nietzsche, né? Ele tinha um projeto de tese sobre Nietzsche e, a reflexão sobre Nietzsche está presente ao longo da sua obra, especialmente no Homem Revoltado, que tem um capítulo específico sobre o niilismo em Nietzsche. Bem, o projeto literário filosófico de Camus foi expresso num texto em que ele mesmo diz o modo como ele projetou a sua obra. Ele afirma: Eu tinha um plano preciso quando comecei a minha obra. Queria primeiramente exprimir a negação, sob três formas. Romanesca foi o estrangeiro. Dramática, Calígula, o mal-entendido. Ideológica, o mito de Sísifo. Previra o positivo também sob três formas. Romanesca, a peste. Dramática, estado de sítio e os justos. Ideológica, o homem revoltado. Então, a obra de Camus vai se apresentar pelo menos em dois grandes momentos nos anos 40, em torno do mito de Sísifo e o estrangeiro, e as peças como Calígula e o mal-entendido. E nos anos 50, de forma positiva, em que a obra foi elaborada dessa perspectiva de uma superação, digamos, do niilismo, que tem na obra O Homem Revoltado a sua expressão filosófica, na obra A Peste a sua versão literária, romanesca,
e dramática, na forma de peças teatrais, O Estado de Sítio e Os Justos, né? Duas peças que debatem a questão do terrorismo, das ações terroristas, né? Como meio de revolução política. Bem, o que se apresenta primeiramente na obra de Camus, então, do ponto de vista filosófico, é a noção de absurdo, que se apresenta como ponto de partida, que, segundo o autor, nasce do confronto entre o apelo humano e o silêncio despropositado do mundo. Para ilustrar a questão do absurdo, o autor escolhe a temática ou o mote do mito de Sísifo, né? E descreve da seguinte forma esse mito da antiguidade. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. É então como o modo de expressar o trabalho inútil e sem esperança do homem que o sentimento do absurdo aparece. O fato da existência humana não encontrar qualquer significado, o fato de que a existência humana é não apenas permeada pelo sofrimento, mas pelo sofrimento sem explicação. Para dramatizar ou colocar em termos filosóficos dramáticos a questão do absurdo, se apresenta como a verdadeira questão filosófica a questão do suicídio. E as palavras de Camus em O Mito de Sísifo sobre a questão do suicídio são palavras emblemáticas e se tornaram clássicas na filosofia existencial do século XX. Lá o autor afirma: só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com o exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto definitivo. Estão aí as evidências que são sensíveis para o coração, mas é preciso aprofundar para torná-las claras à inteligência. Bem, de fato, né, embora o pessimismo filosófico já tenha, de certo modo, tematizado a questão do suicídio, é em Camus que a questão do suicídio aparece realmente como um verdadeiro problema filosófico, pois ele aparece não tanto como consequência de uma visão metafísica pessimista sobre a existência, mas logo de cara como ponto de partida. O que de fato impede um ser humano de atentar contra a própria vida? Qual seria o argumento definitivo contra o suicídio? E que poderia justamente nos ajudar a encontrar um fundamento para a moralidade. Essa é a questão que Camus coloca, e coloca em termos existenciais, já que justamente estamos na voga do existencialismo, né? Existencialismo que, como se sabe historicamente, remonta ao gesto kierkegaardiano de interrogar a filosofia não em termos apenas conceituais ou ideais, de acordo com as realizações da filosofia moderna clássica, mas de colocar a filosofia diante da angústia humana, né? A partir disso, uma série de posturas filosóficas surgiram desde o século XIX que interrogaram a filosofia de uma perspectiva existencial, de Kierkegaard até Sartre, passando por diferentes posturas de autores como Karl Jaspers, Max Scheler, Martin Heidegger e também Camus, que colocou a questão nesse sentido de vida ou morte.
qual é o valor da vida? Por que não há nenhuma superação do absurdo no horizonte? É como se Camus colocasse a questão do absurdo como um fato indiscutível e apresentasse essa questão menos como uma questão filosófica e mais como um sentimento existencial, que seria o ponto de partida de criações literárias que ofereceriam menos reflexões filosóficas, metafísicas, ontológicas, epistemológicas sobre o absurdo e mais a questão do a questão de como pensá-lo em termos existenciais. Bem, mas o debate que o Camus faz do suicídio nesse texto, o Mito de Sísifo, né, de 1942, é uma questão que está muito ligada, né, ao debate filosófico da época e que não aborda com digamos, a devida profundidade que essa questão alcançou no século XIX, especialmente na filosofia alemã. Bem, embora se refira e tenha uma leitura razoavelmente consistente de Nietzsche, parece que Camus deixou de lado, né, as questões do pessimismo filosófico do século XIX. Ele praticamente não se refere a Schopenhauer e só se refere a Schopenhauer no Mito de Sísifo de maneira breve e, e desplicente, eu diria, né? E, além disso, não tematiza a questão do suicídio tal como ela se desenvolveu num filósofo como Philipp Mailander, que, como vimos no início desse curso, colocou o suicídio no centro de sua reflexão filosófica, e não apenas no centro de sua reflexão filosófica, como sentido da sua vida, que encontrou nesse ato o verdadeiro sentido. Mas para Camus, o que trata-se de pensar em termos filosóficos, no capítulo chamado Suicídio Filosófico, é justamente a postura existencialista do existencialismo cristão que ele rejeita, especialmente no caso do suicídio filosófico, que seria abandonar a razão em nome da fé, em autores como Kierkegaard e Jaspers, né? E, diante disso, então, o Camus prefere afirmar o absurdo como um fato inegável e, e vai retirar da consequência, ou vai justamente resolver a questão do suicídio, dizendo que o suicídio seria contraditório, porque o suicídio ele retira a tensão entre a interrogação humana e a falta de sentido, ao suprimir justamente o sujeito que se interroga pelo sentido da existência. Então, ao invés de afirmar o suicídio como um caminho para o sentido, ou para dar um sentido à existência, o Camus afirma, logo na conclusão do seu primeiro ensaio filosófico, a revolta, né? Indicando já o plano de uma nova obra que surgiria na década seguinte, que tematizaria a questão da revolta. Como diz o Camus no final do Homem do Mito de Sísifo, o absurdo só morre quando dele nos afastamos. Por isso, uma das únicas posições filosóficas coerentes é, dessa forma, a revolta. Ela é um confronto perpétuo do homem e da sua própria obscuridade. É a exigência de uma impossível transparência, e a cada segundo questiona o mundo de novo. Assim como o perigo fornece ao homem possibilidades insubstituíveis de tomada de consciência, assim a revolta metafísica dilata a consciência ao longo da experiência. Ela é a presença constante do homem a si próprio. Não é aspiração, pois é sem esperança. Essa revolta não passa da certeza de um destino esmagador, mas sem a resignação que deveria acompanhá-lo. Portanto, ainda que negue a resignação ou o salto
em direção ao irracional presente em algumas posturas existencialistas, Camus afirma o absurdo como um dado inegável da existência humana e a revolta como a sua consequência coerente. Da mesma forma, né, embora rejeite a esperança, e como veremos, também rejeite a esperança histórica, no mito de Sísifo aparece já um pensamento que tem em vista uma certa harmonia com a natureza, né? Que, embora negue a resignação, é, de certa forma, uma certa conformação ou conciliação com a natureza, na imagem de que deveríamos pensar em Sísifo como um homem feliz, apesar da falta de sentido do seu trabalho. Bem, então é no Homem Revoltado que encontraremos de fato uma reflexão mais densa sobre a questão do niilismo e uma avaliação das posturas filosóficas presentes num horizonte mais amplo do que o existencialismo do século XX para a questão do niilismo. Na verdade, o Camus vai até mais além, né? Se num primeiro momento, conectando as reflexões e conclusões de O Mito de Sísifo com esta obra de 1951, no capítulo primeiro, chamado O Homem Revoltado, ele vai caracterizar essa noção de revolta. Num capítulo chamado A Revolta Metafísica, ele vai discutir diversas posturas estéticas, existenciais e filosóficas diante do niilismo, que agora comparece, né, à reflexão camisiana, mais especificamente com essa palavra, com essa denotação, niilismo, né? Então, a concepção de que, inicialmente, não havia essa interrogação metafísica sobre o sentido da existência no pensamento grego. Ela só se coloca com o cristianismo e se expressa, sobretudo, na modernidade, após o fim da teologia como a dona da filosofia, né? Como a senhora da filosofia. E aí surge toda uma interrogação presente nos escritores modernos e contemporâneos sobre a, a criação de Deus, né? Que rejeita, desde então, a narrativa católica agostiniana da, do pecado original e da irresponsabilidade de Deus pelo mal, interroga justamente Deus como a fonte de todo o mal, uma postura que é a verdadeira revolta que se expressa na figura do Ivan Karamazov como a máxima consciência revoltada. Mas o Camus investiga também pelo menos algumas posturas estéticas, né? Bastante presentes e que ele lê na chave da revolta metafísica, né? Desde a obra de Sade e Baudelaire, que são tematizadas no capítulo ou na seção do segundo capítulo do Homem Revoltado, chamado A Negação Absoluta, né? Primeiro Um Homem de Letras, que trata de Sade, e depois A Revolta dos Dandies, que trata especificamente da obra de Baudelaire, e depois num capítulo ou numa seção desse segundo capítulo chamada A Poesia Revoltada, em que ele tematiza a literatura contemporânea surrealista e dadaísta, nas figuras de Lautréamont e dos surrealistas, né? Bem, além dessa reflexão estética, né, que também está presente no mito de Sísifo, no capítulo intitulado sobre a criação absurda, e que eu vou tematizar na semana que vem, né? Pois na semana que vem eu pretendo investigar a questão de como a criação estética e, sobretudo, a criação literária procurou
tematizar a questão do mal, do absurdo e do niilismo, é nesse capítulo sobre a revolta metafísica, o Camus também menciona a figura do Ivan Karamazov, né, como personagem dostoiévskiano, não tanto do ponto de vista estético literário, como ele faz, né, diante dessas outras referências, mas do ponto de vista exemplar de como o Ivan Karamazov, na obra de Dostoiévski, representa, né, simboliza a questão da revolta metafísica. E essa consciência revoltada está também presente na obra literária do Camus, sobretudo em A Peste, que claramente é uma obra que dialoga com os irmãos Karamazov de Dostoiévski. Além da figura de Dostoiévski e do Ivan Karamazov, que representam a revolta metafísica, a recusa da salvação, aparece também a afirmação absoluta da existência dentro do quadro da revolta metafísica. E aí o Camus vai investigar a obra de dois filósofos importantes na história do niilismo. Max Stirner e a afirmação do único, né, do seu niilismo, que nós mencionamos há algumas aulas, e Nietzsche, né, que de fato é a figura que tematizou o niilismo de forma mais aprofundada, né? E por fim, então, o Camus vai fazer algumas reflexões sobre niilismo e história, que serão a transição para a segunda grande parte da obra, que vai então tematizar a questão da revolta histórica. Nos capítulos que são os mais polêmicos do livro, onde ele discute tanto o terrorismo já presente nos russos do século XIX, como os revolucionários, o pensamento revolucionário do século XX, tanto do ponto de vista stalinista quanto nazifascista, né? E a aproximação que ele faz entre o terrorismo irracional do fascismo e o terrorismo racional da ditadura stalinista, né, é justamente essa aproximação, alguma coisa que se tornou bastante polêmica, né, e que fez com que o Camus faz com que o Camus seja muitas vezes colocado, né, diante do pensamento conservador como uma rejeição do pensamento comunista e do pensamento revolucionário em geral, já que a postura final de Camus parece de uma negação da revolução como sentido da história e aquilo que ele oferece de um ponto de vista positivo como consequência necessária da revolta seria a afirmação daquilo que ele chama de pensamento mediterrâneo, que seria não o pensamento revolucionário ativo, mas uma espécie de, para não dizer resignação, mas de aceitação da existência daquilo que ela tem de mais simples e problemático. Bem, nessa primeira parte da aula sobre Camus, sobre absurdo e revolta em Camus, eu vou falar mais digamos assim, da primeira parte do Homem Revoltado, especialmente do capítulo sobre a revolta metafísica e a interpretação que o Camus faz, respectivamente, da figura do Dostoiévski, do personagem do Ivan Karamazov e do Dostoiévski, e depois de Nietzsche e Stirner, né? E depois, na segunda parte, eu vou falar mais das consequências políticas da crítica do niilismo em Camus. Pois bem, no início, então, da obra O Homem Revoltado, né, retomando a crítica ou a rejeição do suicídio presente em O Mito de Sísifo, Camus investiga agora como ele poderia retomar aquilo que ele desenvolveu na primeira obra contra o suicídio
agora contra o assassinato, enquanto meio de revolução e criação de uma nova era humana. Então, afirma o Camus na página 15 da obra de 51. O sentimento do absurdo, quando dele se pretende, em primeiro lugar, tirar uma regra de ação, torna o homicídio pelo menos indiferente e, por consequência, possível. Se não se acredita em nada, se nada possui um sentido e se não podemos afirmar nenhum valor, tudo se torna possível e tudo carece de importância. O pró e o contra deixam de existir. O assassino não tem nem deixa de ter razão. Então, da mesma forma que em O Mito de Sísifo, o suicídio parecia um ato, se não desejável, pelo menos um ato que não pode ser rejeitado em termos de argumentos, da mesma forma um assassinato do ponto de vista do absurdo, né? E justamente a negação do assassinato só faz sentido quando se sustenta ao mesmo tempo a negação do suicídio. Segundo Camus, os dois raciocínios se sustentam, ou melhor, eles nos sustentam de maneira tão urgente que não podemos mais escolher nossos problemas. São eles que, um após o outro, nos escolhem. Aceitemos essa escolha. Este ensaio se propõe a prosseguir, diante do assassinato e da revolta, uma reflexão começada em torno do suicídio e da noção de absurdo. Por fim, conclui Camus, não se pode dar uma coerência ao assassinato se a recusamos ao suicídio. A mente imbuída da ideia de absurdo admite sem dúvida o crime por fatalidade, mas não saberia aceitar o crime por raciocínio. Diante do confronto, assassinato e suicídio são a mesma coisa, ou se aceitam ambos ou se rejeitam ambos. O revoltado diz ao mesmo tempo sim e não. Ele afirma algo pelo que vale a pena se revoltar se lhe for usurpado. Se ele prefere a possibilidade de morte à negação do direito que defende, é porque coloca este último acima de si próprio, ou seja, esse direito que defende. O que o Camus está argumentando aqui é que justamente a revolta ela só tem sentido enquanto afirmação de um direito que não se quer ver usurpado. Então, ele conclui: afirma, portanto, a existência de um valor anterior à ação e que contradiz as filosofias puramente históricas, nas quais o valor só será dado se for conquistado no fim da ação. Assim, a análise da revolta conduz, pelo menos, à suspeita de que há uma natureza humana, como pensavam os gregos, e contrariamente aos postulados do pensamento contemporâneo. Nesse sentido, né, a obra de Camus também ela é vista, né, como, digamos, se não reacionária, pelo menos uma obra que afirma um pensamento conservador, porque ela retrocede a uma noção de natureza humana que continuamente a filosofia contemporânea rejeitou. Assim como ele rejeita também uma filosofia puramente histórica, onde os valores seriam meramente convencionais. Pelo contrário, a afirmação de um valor da existência torna possível a aceitação de uma noção de natureza humana e de um valor que seria ahistórico, independente da história, portanto, não convencional e, em alguma medida, absoluto. O Camus continua nas páginas iniciais de O Homem Revoltado. Não é somente para si que o revoltado clama um valor. A revolta não nasce somente no oprimido, mas também pode surgir através do espetáculo da opressão da qual um outro é vítima. Nesse caso, a identificação com outro indivíduo. Portanto, na revolta, o homem ultrapassa-se no seu semelhante e, a partir deste ponto de vista, a solidariedade humana é metafísica.
Apesar de sua aparência negativa, a revolta é profundamente positiva, já que revela aquilo que no homem deve-se sempre defender. Portanto, se a questão do suicídio, ela indicava uma dignidade humana presente no indivíduo, a negação do assassinato, do ponto de vista da revolta, ela indica um valor da coexistência humana que, que dá sentido à ideia de solidariedade. Há um sentido que é não apenas convencional, histórico, contingente, mas é uma solidariedade humana metafisicamente fundada. Então, na revolta, como ele diz na página 29, o homem ultrapassa-se no seu semelhante. E, a partir deste ponto de vista, a solidariedade humana é metafísica. Portanto, ao analisar a revolta metafísica, por mais que no pensamento contemporâneo as soluções apresentadas sejam quase sempre nihilistas ou apontem para um abismo da ausência de valor, o que o Camus vai enxergar no final é justamente a afirmação de um valor da vida, de um valor da coexistência humana, que justamente a revolta tem em vista assegurar. Revolta metafísica que Camus define como o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ela é metafísica porque contesta os fins do homem e da criação. O escravo protesta contra a sua condição no interior de seu estado de escravidão. O revoltado metafísico contra a sua condição na qualidade de homem. O escravo rebelde afirma que nele há algo que não aceita a maneira como o seu senhor o trata. O revoltado metafísico declara-se frustrado pela criação. Tanto para um como para outro, não se trata apenas de uma negação pura e simples. Em ambos os casos, na verdade, encontramos um juízo de valor, em nome do qual o revoltado se recusa a aprovar a sua condição. Então, temos a revolta contra a criação, né? Um ponto de vista blasfemo, né? Não apenas um ateísmo, mas um ateísmo revoltado, né? Uma negação de Deus, não apenas no sentido ontológico, mas no sentido moral. A existência de Deus deve ser negada porque a existência da criação não faz sentido, né? E se Deus existe, ele deve ser responsabilizado pelo mal. Ao protestar contra a condição naquilo que tem de inacabado, pela morte e de disperso pelo mal, a revolta metafísica é a reivindicação motivada de uma unidade feliz contra o sofrimento de viver e de morrer. Se a dor da morte generalizada define a condição humana, a revolta, de certa forma, lhe é contemporânea. Ao mesmo tempo em que recusa sua condição mortal, o revoltado recusa-se a reconhecer o poder que o faria viver nessa condição. O revoltado metafísico, portanto, certamente não é ateu, como se poderia pensar, e sim obrigatoriamente blasfemo. Ele blasfema simplesmente em nome da ordem, denunciando Deus como o pai da morte e o supremo escândalo. É por isso que as figuras de Sade e Baudelaire são importantes para Camus, não apenas do ponto de vista literário, estético, mas por serem a consciência dessa blasfêmia, dessa revolta contra a criação, que encontra, sobretudo, em Ivan Karamazov, a sua principal expressão. Apesar de apontar a importância histórica e as realizações estéticas de Sade e Baudelaire, o Camus diz que, no fundo, a figura da revolta que ambos oferecem é limitada, circunscrita que está aos limites da revolta romântica, que é como o Camus entende serem essas negações da criação
nesse tipo de criação literária, digamos, presente entre os séculos XVIII e XIX. Dessa forma, ele conclui o capítulo sobre a negação absoluta. Baudelaire, a despeito do seu arsenal satânico, do seu gosto por sádico, de suas blasfêmias, continuava por demais teólogo para ser um verdadeiro revoltado. Seu verdadeiro drama, que fez dele o maior poeta de seu tempo, não residia nisso. Baudelaire só pode ser lembrado aqui na medida em que foi o teórico mais profundo do dandismo, oferecendo fórmulas definitivas a uma das conclusões da revolta romântica. Então, no final das contas, né, o que a obra do Baudelaire representa é a afirmação de um modo de vida, que seria o dandismo, que se coloca numa outra chave em relação à teodiceia oferecida pela tradição cristã, mas que não redunda em nenhuma afirmação profunda. É um tipo, digamos, de niilismo prático meio inócuo, né? Que não oferece, digamos assim, a criação de um valor capaz de apresentar um padrão moral contra a tendência desmedida presente no pensamento moderno e contemporâneo, que vai redundar nos desastres tecnológicos do século XX, né? É nesse sentido que a revolta romântica ela é limitada. Ela não gera solidariedade e ela não é a base de uma moralidade que poderia servir como antídoto à desmesura do homem contemporâneo. Ivan Karamazov iria mais longe nesse sentido, ao negar a criação e a ordem, ou pelo menos a imagem de mundo cristã. A negação presente na revolta do Ivan Karamazov é a afirmação do absurdo que é o sofrimento injustificável, especialmente o sofrimento das crianças, como vimos ao longo deste curso, ao passar por essa figura que, como eu disse, para Camus é bastante emblemática. De fato, Camus retoma em A Peste, né, num livro bastante importante, bastante atual, né, já que uma obra de ficção que coloca em termos literários a situação de uma cidade, né, diante de um mal indefinido e que paralisa completamente a existência cotidiana, ao colocar o homem diante da morte, né, pensado aqui numa figura que muitos viram como sendo a representação da França sob a ocupação nazista, ou o mal que pode afligir qualquer cidade, né, diante de algum mal incompreensível, seja esse mal surgido pela ação humana ou por um desastre natural, né? A obra ela pode ser lida nas diversas chaves, né? E é por isso que ela se mantém como uma obra atual e como tem sido lida, né? Bastante ou relida desde o ano passado, no momento em que convivemos com uma peste contemporânea que é a, a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Bem, o Camus retoma na Peste os argumentos do Ivan Karamazov. No diálogo do digamos, herói, o personagem principal do romance, que é o médico Dr. Rie, e o padre Panelu, que se apresenta como o interlocutor de um discurso que tem em vista justamente essa revolta metafísica. Diante da agonia de uma criança consumida pela dor, né, o padre Panelu tenta apaziguar a revolta do Dr. Rie.
Diz o padre: isto é revoltante porque excede nossos limites, mas talvez devamos amar o que não podemos entender. Enquanto o Dr. Rieu se agita e responde: não, padre, tenho do amor outra ideia e recusarei até a morte amar essa criação que tortura as crianças. A figura do Dr. Rieu se apresenta como, ainda que retomando os argumentos do Ivan Karamazov, certamente não como uma figura dilacerada, como é a figura do Ivan, mas no sentido da sobriedade que o Camus vai colocar como antídoto diante do absurdo, como aquele que combate o mal com serenidade, ainda que com uma revolta interior. Ele não se deixa levar pela loucura da desrazão e nem hipotecar a sua razão diante de uma fé também absurda. E muito menos se deixa levar por qualquer ideologia ou ilusão política que o levaria, como muitos dos nossos médicos, a um negacionismo científico injustificável. O Dr. Rieu mantém a consciência, né? E, nesse sentido, então, ele superaria justamente a figura do Ivan, né? Porque a figura do Ivan é a figura de uma revolta que, ainda que racional, se deixa consumir pela loucura. Profundo demais para que o parecer lhe baste e sensível demais para agir, ele se contentará em deixar que os outros cometam um homicídio que ele não é capaz, mas vai enlouquecer. O homem que não compreendia como se podia amar o próximo também não compreende como se pode matá-lo. Exprimido entre uma virtude injustificável e um crime inaceitável, devorado pela piedade e incapaz de amar, um solitário privado do socorro do cinismo, esse homem de inteligência soberana será morto pela contradição. Segundo Camus, Ivan só nos oferece o rosto desfigurado do revoltado nos abismos, incapaz de ação, dilacerado entre a ideia de sua inocência e o desejo de matar. Ele odeia a pena de morte porque ela é a imagem da condição humana e, ao mesmo tempo, caminha em direção ao crime. Por ter tomado o partido dos homens, ele recebe na partilha a solidão. A revolta da razão, no seu caso, termina em loucura. Mas parece igualmente abismal um outro movimento ou uma outra figura do niilismo contemporâneo, analisada por Camus, que é a figura de Nietzsche. Diz Camus, no capítulo chamado A Afirmação Absoluta, a partir do instante em que o homem submete Deus ao juízo moral, ele o mata dentro de si mesmo. Mas qual é então o fundamento da moral? Nega-se Deus em nome da justiça, mas a ideia de justiça pode ser compreendida sem a ideia de Deus? Não nos achamos desse modo no absurdo? É com o absurdo que Nietzsche se defronta. Para melhor superá-lo, ele o leva a extremos. A moral é a última face de Deus que deve ser destruída, antes que se comece a reconstrução. Deus não mais existe e não garante mais nossa existência. O homem deve ter a determinação de fazer para existir. Antes, no entanto, de Nietzsche, já o único, na figura de Max Stirner, se apresenta como essa superação da visão teológica de mundo. Stirner vai o mais longe possível na blasfêmia. Digere a hóstia e serás perdoado, diz o autor de O Único e Sua Propriedade. Mas Deus é apenas uma das alienações do eu, ou melhor, daquilo que sou. Sócrates, Descartes, Hegel, todos os profetas e os filósofos nada mais fizeram do que inventar novas maneiras de alienar o que eu sou. Esse eu que Stirner faz questão de distinguir do eu absoluto de Fichte ao reduzi-lo àquilo que tem de mais singular e de mais fugaz. Os nomes não o nomeiam, ele é o único.
Na busca desse único se afirma uma existência singular, né, que não se deixa subsumir por nenhum universal. E essa seria, então, uma postura filosófica possível, né, a afirmação do único. Mas como gerar, a partir dessa dissolução do ser humano genérico no singular, algum valor que pudesse vincular todos os homens em nome de uma solidariedade que Camus visa em sua reflexão. Essa é a razão pela qual ele rejeita essa possibilidade apresentada pela reflexão stirneriana sobre a singularidade. E, embora reconheça os méritos e se aproxime muito de Nietzsche, da sua reflexão sobre o niilismo, ele acaba também rejeitando a híbris filosófica nietzschiana e a sua recusa de todo e qualquer valor moral que estariam presentes na civilização cristã. Nietzsche, segundo Camus, reconheceu o niilismo e examinou-o como fato clínico. Ele dizia-se o primeiro niilista realizado da Europa, não por gosto, mas pela condição, e porque era grande demais para recusar o legado de sua época. Diagnosticou em si mesmo e nos outros a impotência de acreditar e o desaparecimento do fundamento primitivo de toda a fé, ou seja, a crença na vida. No seu caso, o pode-se viver revoltado transformou-se no pode-se viver sem acreditar em nada, e sua resposta foi afirmativa. É preciso aceitar o inaceitável e manter-se no insustentável. O amor fati nietzschiano. Segundo Camus, a partir do momento em que se reconhece que o mundo não persegue nenhum fim, Nietzsche propõe-se a admitir a sua inocência, a fim a afirmar que ele não aceita julgamentos, já que não se pode julgá-lo quanto a nenhuma intenção, substituindo, consequentemente, todos os juízos de valor por um único sim, uma adesão total, exaltada a este mundo. Dessa forma, do desespero absoluto brotará a alegria infinita e da servidão cega a liberdade sem piedade. Mas, apesar, né, de todo um elogio da reflexão nietzschiana, da sua crítica aos falsos absolutos, da sua crítica à moral de rebanho e das ilusões da metafísica, e comungando, de certa forma, do diagnóstico do niilismo feito por Nietzsche, parece que Camus, no final das contas, acaba rejeitando o projeto nietzschiano de superação do niilismo. Ele afirma: certamente a revolta metafísica, em seu primeiro movimento, era apenas o protesto contra a mentira e o crime da existência. O sim nietzschiano, esquecido do não original, renega a própria revolta, ao mesmo tempo em que renega a moral, que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Portanto, de certa forma, né, embora o pensamento nietzschiano seja o pensamento talvez insuperável da época, ele tem, né, em seu reverso justamente esta postura que joga, né, a afirmação que estaria presente no movimento da revolta. A negação de qualquer valor e, e a admissão do caráter, digamos, meramente convencional dos valores, né? Pelo menos na leitura do Camus, é o que aparece como a insuficiência do projeto nietzschiano de superação do niilismo. É nesse sentido também que, por mais que não tenha sido responsável, né, por suas dos posteriores usos do seu pensamento, né, a forma como Nietzsche foi abordado
pelo pensamento do século XX, e especialmente na Alemanha, com o desenvolvimento da ideologia nacional-socialista, Camus não deixa de pensar o vínculo incômodo, o incômodo vínculo entre a filosofia de Nietzsche, né, e essa apropriação feita pelos nazistas. Ele afirma sobre isso: na história da inteligência, com exceção de Marx, a aventura de Nietzsche não tem equivalente. Jamais conseguiremos reparar a injustiça que lhe foi feita. Sem dúvida, conhecem-se filosofias que foram traduzidas e traídas no decurso da história. Mas até Nietzsche e o nacionalsocialismo não havia exemplo de que todo um pensamento, iluminado pela nobreza e pelo sofrimento de uma alma excepcional, tivesse sido ilustrado aos olhos do imundo por um desfile de mentiras e pelo terrível amontoado de cadáveres dos campos de concentração. Bem, e aí nesse sentido, Nietzsche, Marx e a história do século XX, né, revelam, né, como, né, a degradação do pensamento em regime de niilismo poderia justamente oferecer as piores monstruosidades, pelo menos oferecer uma deixa, né? Não é que Camus considera Nietzsche e Marx responsáveis pelo mal do século XX. Na verdade, eles apenas identificaram o mal e ofereceram projetos de superação do mal que foram subvertidos numa lógica sanguinária. E é contra esse desvio, na verdade, que Camus afirma a sua posição de um pensamento sóbrio, que mantém a tensão entre a revolta e o absurdo. E aquilo que constitui o maior desvio, né, que seria justamente a maneira de dobrar ou redobrar os males, né, que já estariam presentes, de certa forma, implicitamente, naquilo que os filósofos contemporâneos, desde o século XIX, já diagnosticaram, foi conduzido ao pior caminho possível pela aceitação da história como o palco em que o sentido se faria presente por meio da ação. É assim, então, que o Camus diagnostica, né, essas apropriações indevidas e sanguinárias dos pensamentos de Nietzsche e Marx no século XX. Lógicos e ambiciosos serão todos aqueles que, corrigindo Nietzsche com a ajuda de Marx, escolherão dizer sim apenas à história e não mais à criação como um todo. O rebelde que Nietzsche fazia ajoelhar-se diante do cosmos passará a ajoelhar-se diante da história. Que há de espantoso nisso? Nietzsche, pelo menos em sua teoria da superhumanidade, e antes dele Marx, com a sua sociedade sem classes, substituem ambos o além pelo mais tarde. Nisso, Nietzsche traía os gregos e os ensinamentos de Jesus, que, segundo ele, substituíam o além pelo imediatamente. Marx, assim como Nietzsche, pensava em termos estratégicos e, como Nietzsche, odiava a virtude formal. Ambas as revoltas, que acabam igualmente pela adesão a um certo aspecto da realidade, vão fundir-se no marxismo-leninismo, encarnando-se na casta da qual Nietzsche já falava que devia substituir o padre, o educador, o médico. A diferença essencial é que Nietzsche, enquanto esperava pelo super-homem, propunha-se a dizer sim a tudo que existe, e Marx a tudo que vem a ser. Para Marx, a natureza é aquilo que se subjuga para obedecer à história. Para Nietzsche, aquilo que se obedece para julgar a história. É a diferença entre o cristão e o grego. Para além, né, dessa interpretação, tanto da tradição nietzschiana do século XX, né, na primeira metade, assim como toda a tradição marxista, né, e a questão
do marxismo, leninismo, depois stalinismo, né, deixando de lado essas leituras, né, bastante controversas do Camus, né, ele vai concluir a primeira parte da sua obra, O Homem Revoltado, indicando justamente que, apesar de todos esses desvios, Sade e os românticos, Karamazov e Nietzsche só entraram no mundo da morte porque quiseram a verdadeira vida. De tal modo que, por um efeito inverso, é o apelo dilacerado à regra, à ordem e à moral que ressoa nesse universo demente. Suas conclusões só foram nefastas ou liberticidas a partir do momento em que rejeitaram o fardo da revolta, em que fugiram da tensão que ela pressupõe, escolhendo o conforto da tirania ou da servidão. Há um impulso, ou haveria um impulso, portanto, segundo Camus, em todas essas figuras da revolta que indicam a afirmação de, de um valor moral, um impulso à ordem diante do caos, um impulso a um valor diante da desrazão, que, no entanto, por não terem sido plenamente coerentes ou não terem conseguido manter a tensão entre o absurdo e a revolta, todas essas figuras acabaram capitulando diante da tarefa de empurrar o fardo da existência e não ficaram como Sísifos felizes ou aceitaram as consequências da sua condição. Bem, e aqui então eu vou fazer uma pausa, né, para a gente tomar um fôlego, né, depois da leitura, digamos, né, eh eh, panorâmica da primeira parte do Homem Revoltado do Camus, para abordar a segunda e a parte final, em que, ao fazer a crítica do pensamento do século XX, representada, segundo Camus, nas figuras mais extremas da ação política, né, o Camus indica, né, uma postura como superação do niilismo, ou pelo menos a manutenção de uma revolta diante da condição absurda da existência humana, que seria a, a manutenção da revolta como a afirmação de um valor. Bem, antes então de passar a essa segunda parte, eu vou fazer então essa pausa e a gente se vê daqui a pouco com a segunda parte desta aula sobre absurdo e revolta em Camus.